diante. Mas Deus não trabalha dentro deste tempo. Porque Deus, Ele é atemporal, ou seja, por isso que a Bíblia diz, para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Significa o quê? Que Deus, Ele está fora dessa realidade limitada em que nós vivemos, chamada tempo. A Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de construir, há tempo de destruir, há tempo de amar, há tempo de se apartar. Ou seja, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. O Senhor Jesus é o dono do tempo. A Bíblia diz no livro de Isaías, no profeta Isaías, diz assim, e ele será chamado, todos conhecem esse texto, aquela música, maravilhoso conselheiro, lembra? E ele será chamado maravilhoso conselheiro, o que mais? Vamos lá? Deus forte, e Pai da eternidade. Pai da eternidade e príncipe da paz. O Pai da eternidade. O que é eternidade? É uma linha de tempo que não se pode medir. Eternidade é eternidade, é um tempo que não se pode medir o começo e nem o fim. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, nosso Deus, Ele é o Pai da eternidade. O que é isso? Ele é o Criador do tempo. Então nós estamos dentro do tempo de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de explicar isso antes que eu começasse a falar sobre meses e dias. Nós precisamos entender que as nossas vidas estão pautadas dentro do tempo que Deus determinou para a vida de cada um de nós. Amém? Isso é muito importante. Dentro dessa passagem, essa passagem é uma das passagens menos lidas até, e poucas pessoas, na verdade, dão atenção para elas, mas é uma das passagens bíblicas mais fantásticas que existe. O que está acontecendo aqui? Josué, agora na liderança do povo de Deus, lutando contra os amorreus, que era uma nação inimiga. E aí, qual é o pedido que ele faz para Deus? Qual é a oração que ele faz? Escute, ele diz, sol, para no meio do céu, e lua, fica atrás da montanha, mais ou menos isso. Ou seja, não vai escurecer enquanto nós não destruirmos todos os nossos inimigos. Sabe o que Josué estava fazendo? Josué, irmãos, é tremendo. Josué estava interferindo no tempo que Deus colocou aos homens. Isso aqui é comprovado cientificamente. Os físicos, eu assisti um programa vendo os físicos e matemáticos mais renomados do mundo inteiro, eles estavam contando os tempos e as eras da Terra. E eles viram que faltou tempo. E ninguém conseguia explicar por que faltou tempo, mas faltou tempo aqui, ó. Embora as pessoas estivessem dentro do tempo como nós estamos, Josué foi um homem tão ousado e tão confiante no poder de Deus que ele falou, Senhor, para o sol aqui, ó, porque nós temos algo a fazer. Esse dia não vai mais correr. Esse dia não vai chegar ao fim. Não vai começar a noite. O dia não vai virar. Porque é engraçado, irmão, isso aqui tem uma questão da cultura judaica. Porque o dia do judeu não é como o nosso, de 24 horas, na ordem que nós estamos. Às 6 horas da tarde acaba o dia, é outro dia já. Por isso que o sábado dos judeus, que eles falam, começa sexta-feira, às 6 horas da tarde. E se acaba no sábado, às 6 horas da tarde. Não é meia-noite, quando dá meia-noite que vira o dia. Quando dá 6 horas da tarde, o que a Bíblia chama de viração do dia. Tá certo? Então o que ele está falando aqui? Ó? A lua, o dia não vai virar, enquanto nós não venhamos a cumprir todas as coisas que nós colocamos no nosso coração que glorifica a Deus. Ele interferiu, ele parou o relógio, vamos dizer assim, foi isso que ele fez. E quando nós falamos de meses, né, a campanha é 12 dias de clamor por 12 meses de vitória, o que o Senhor colocou no meu coração foi justamente isso. Porque é justamente isso. Onde você já viu orar 12 dias para cobrir 12 meses? Não existe isso.
Mas, se você olhar para a palavra de Deus, você vai conhecer um homem que fez isso. Ele ganhou o tempo com Deus. A Bíblia diz que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. O que significa isso? Olha para a pessoa que está do seu lado, fixamente diga a ele: haja o que houver, não desperdice tempo, não jogue fora